Oi, gente, paz, bom dia. Bom, hoje nós estamos no segundo dia da nossa leitura bíblica e a reflexão dentre tantas elas, eu não sei vocês, mas conforme eu vou lendo o texto, assim, a gente está lendo corrido, né? E vários versículos vai saltando aos meus olhos, vários ensinamentos, várias lembranças, né, de como nós temos que nos posicionar. O versículo que destacou bastante hoje para mim foi o capítulo 6, o versículo 9, que fala da história de Noé, né? Que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então nós vemos que Noé ele vivia naquela geração ali, né, o povo, aquela geração daquela época muito parecido com a nossa, um povo incrédulo, né? Um povo cheio de maldade. A corrupção era grande, a violência. Não confiavam em Deus, então, tipo assim, eram muitas coisas como nós vivíamos hoje, a ponto de Deus falar, eu vou destruir esse povo, porque eles são terríveis, né? O Senhor, ele até se lamenta de ter feito de ter criado o homem. O Deus ia destruir tudo, como fez mesmo, que estava em cima da face da terra. Mas aí Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Nós vemos a manifestação da graça ali no Antigo Testamento, né? Porque no Novo Testamento nós aprendemos que o salário do pecado é a morte, né? Mas através da graça de Deus, nós somos perdoados dos nossos pecados e temos vida. E Noé, ele alcançou ali no Antigo Testamento a graça de Deus. Quando nós podemos falar de um homem justo, é um homem que vive os padrões morais de Deus, né? Os padrões de seguir, de amar o próximo, de respeitar. Então, são de não se aproveitar. Os padrões morais de Deus são infinitos, né? E também quando falamos de um homem íntegro, é um homem que tem uma vida de devoção a Deus, uma pessoa que ele era por inteiro entregue a Deus e ele também andava com Deus, ele tinha relacionamento com Deus. Nós podemos ver, conforme você vai ler as características, continua lendo o texto, você consegue ver algumas características de Noé. Você vê que Noé era um homem de fé, Deus falou para ele faz, era um homem obediente, né? Então, ele não questiona e por causa disso, toda a família dele foi salva, né? Foi alcançada por causa de uma atitude que ele tinha de andar com Deus. Você vê que ele entrou até lá para os heróis da fé como um exemplo. Em Hebreus 11, no versículo 7 fala, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça da fé que vem de Deus. Que nós possamos nesse mundo, né, que ali fala que Noé ele fez a diferença no meio do povo dele, que nós possamos fazer a diferença hoje, na nossa sociedade, na nossa família, com as nossas atitudes, com os nossos padrões morais, que nós possamos encontrar a graça do Senhor, né, diante das nossas escolhas. Deus abençoe você e continue firme na leitura. Até amanhã.